Cercado por mares violentos e grandes massas de gelo flutuantes, o continente antártico foi o último lugar da Terra a ser explorado. Na Grécia Antiga, o mundo já era visto como uma esfera. Acreditava-se na existência de uma massa terrestre para contrabalancear a Europa e Ásia, únicos continentes até então conhecidos. Aristóteles denominou essa região oposta ao Ártico como Antiártico. A partir do século XV, os cartógrafos passaram a incluir em seus mapas o lendário continente. A divulgação dessas imagens despertou a sede de conquista em várias gerações de navegadores. Muitas expedições se lançaram ao mar em busca do Polo Sul. A existência de grande número de baleias, focas e elefantes marinhos de alto valor econômico aguçava ainda mais o interesse das nações pela área. Uma matança desordenada marca o início da exploração no continente. Estima-se que 60.000 mamíferos eram abatidos por ano. O irlandês Ernest Henry Shackleton foi o primeiro a tentar alcançar o Polo Sul. Ele organizou sua expedição em 1907. Apesar de ter as melhores rotas e boas técnicas de abastecimento, Shackleton optou por pôneis ao invés de cães para conduzir seus trenós. Essa escolha, aliada ao mau tempo com que se depararam, comprometeu toda a expedição. Em busca de novas colônias de exploração, os governos britânico e norueguês impulsionam suas viagens à Antártica. A próxima corrida teve como competidores involuntários Falcon Scott e Roald Amundsen. Amundsen era um explorador experiente. Já havia passado um inverno na Antártica e participado de 3 expedições ao Ártico. Ele sabia que uma pequena falha no transporte ou na alimentação poderia custar a vida de todos. Seus trenós eram puxados por cães que ao longo da viagem serviriam também como fonte de alimento. Amundsen preparava seus cães e seus homens para que trabalhassem como um grupo coeso e afinado. Depois de enfrentar muitos desafios, Amundsen chega ao Polo Sul em dezembro de 1911. Sabendo que Scott demoraria um pouco mais, deixa seu rival uma bandeira da Noruega e um bilhete pedindo que relate a novidade ao rei. Scott chegou ao Polo Sul 34 dias após a conquista de Amundsen. No retorno, a expedição de Scott não resiste. Todos morrem de frio e fome a apenas 18 quilômetros de um refúgio preparado para eles. Lugar de difícil acesso e sobrevivência, a Antártica está localizada na região polar, quase inteiramente dentro do Círculo Polar Austral. É o mais frio, isolado e desconhecido continente terrestre. Com aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, corresponde a 10% de toda a área continental do planeta. O mesmo que Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia juntos. É cercado pelo Oceano Antártico, formado pelas águas dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. O encontro dessas águas recebe o nome de Confluência Antártica, uma das regiões mais perigosas para a navegação. As temperaturas médias anuais variam de acordo com a região. No litoral, a temperatura varia de 0 grau no verão a 15 graus negativos no inverno. Já no interior do continente, os termômetros vão de 32 a 65 graus negativos. Além das baixas temperaturas, os ventos, que chegam a 300 km por hora, aumentam ainda mais a sensação de frio. Durante o inverno, os mares em volta da Antártica congelam e formam um cinturão de gelo que dobra o tamanho do continente. Diante dessas rigorosas condições climáticas e do fato de apenas 2% do continente estar livre de gelo e neve, a vegetação é escassa. A flora é constituída basicamente por vegetais inferiores, como algas, fungos, líquens e musgos. São muitas as espécies de briófitas, são muitas as espécies de líquens, né? E embora a gente tenha uma
área elevada, muito exposta ao vento e à neve, essas plantas muito primitivas estão adaptadas, né? E são eficientes na colonização desses substratos nessas áreas remotas aqui da Antártica. Entre os vegetais superiores existem apenas 2 espécies de gramíneas que apresentam flores em poucos dias do ano. A falta de nutrientes e as difíceis condições de fixação de carbono impedem o desenvolvimento das plantas superiores. Acredita-se que há cerca de 150 a 180 milhões de anos, a Antártica, juntamente com a África, América do Sul, a Austrália e Ásia, formavam o grande continente Gondwana. Pela semelhança entre rochas e fósseis encontradas nesses lugares, imagina-se que uma considerável quantidade de vegetais já compôs o continente em épocas remotas. Viria daí a explicação para as ricas reservas de carvão, petróleo e de diversos minerais encontradas na região. A fauna antártica adota um ciclo sucessivo de migração devido à pouca disponibilidade de alimentos. Apesar da pequena diversidade, há um grande número de representantes de cada espécie. Os pinguins são as aves típicas do continente antártico. Possuem uma grossa camada de gordura sob a pele e uma volumosa proteção de penas. Adaptados à vida aquática, são capazes de impermeabilizar suas penas para se isolarem da água e do frio. Para isso, possuem uma glândula especial de onde retiram seu óleo protetor. Suas asas permitem nadar com rapidez, atingindo 40 km por hora. São capazes também de ficar até 18 minutos debaixo d'água e de mergulhar a 250 metros de profundidade. A existência de mamíferos como focas, baleias, lobos e elefantes marinhos despertou o interesse econômico pela região. Diante da invasão humana, da pesca predatória e da disputa territorial por riquezas minerais, surgiu a necessidade de se definir uma área de preservação. Foram então firmados tratados internacionais. Em junho de 1961, foi estabelecido o principal deles, o Tratado da Antártica. O documento converte o continente em reserva natural destinada a fins pacíficos e de pesquisa. Firmado originalmente entre 12 países, o acordo tem hoje 44 membros. O Brasil fez a primeira expedição à Antártica em 1982, com a criação do Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR. Um ano depois, o país foi aceito como membro consultivo do tratado, o que permite o direito a voto nas questões sobre o futuro do continente. Em 1991, o tratado foi revisto e o continente transformado em santuário ecológico. É criado, então, o Protocolo de Proteção Ambiental ao Tratado Antártico, ou Protocolo de Madrid. Ele exige que, antes de qualquer atividade desenvolvida no continente, haja um estudo de impacto ambiental. Pensando nisso, esses pesquisadores desenvolveram uma técnica para realizar seu trabalho. Bom, nós vamos iniciar agora uma demonstração de coleta de perfil que nós desenvolvemos aqui para a região antártica com o mínimo impacto possível. Plantas e animais não podem ser levados à região. Todo o lixo produzido pelas estações de pesquisa deve ser recolhido e devolvido ao país de origem. Continuam proibidas a caça e a pesca, a utilização do território para fins militares, explosões nucleares e deposição de resíduos radioativos. A
Apesar das restrições à região, o turismo cresce a cada ano. A mescla de aventura e conhecimento científico leva cerca de 20 mil visitantes anualmente à Antártica. Os turistas não têm permissão para ficar no continente, já os pesquisadores podem se abrigar nas estações do país de origem. No caso dos brasileiros, a estação Comandante Ferraz, instalada na Baía do Almirantado. Inaugurada em fevereiro de 1984, a estação pode abrigar até 46 pessoas. A Comandante Ferraz é dividida em 63 cômodos, que vão da cozinha aos laboratórios e à sala de comunicações. Além da estação Comandante Ferraz, os pesquisadores do ProAntar podem desenvolver seus trabalhos em acampamentos e a bordo do navio de apoio oceanográfico Ari Rongel. O navio fica na costa do continente durante um ano. Em março, ele volta ao Brasil com pesquisadores, militares, equipamentos, amostras coletadas, dejetos e resíduos produzidos por brasileiros. O recolhimento do lixo obedece ao Protocolo de Madrid. O acordo também proíbe a exploração mineral na região até 2041. O Brasil ficou responsável pelo monitoramento da área especialmente protegida da Baía do Almirantado. Para desenvolver esse trabalho, foi criado, em 2002, uma rede de pesquisa dentro do ProAntar, da qual faz parte o projeto Criosolos da Universidade Federal de Viçosa. Bom, o projeto Criosolos, ele trata do estudo do ecossistema terrestre, né? Das áreas onde já houve o recuo da geleira e hoje você tem as áreas livres de gelo. Os pesquisadores saem de Viçosa para o Rio de Janeiro. De lá, seguem rumo a Pelotas, de onde partem para Punta Arenas, no Chile. O primeiro desafio começa ainda no Brasil. A bordo do avião da Força Aérea Brasileira, os pesquisadores buscam a melhor forma de se acomodar. Quando o sono chega, até um amigo desconhecido serve de travesseiro. Do Chile, os pesquisadores partem até a estação Presidente Eduardo Frei Montalva, localizada na Antártica. A viagem continua no navio Ari Rongel. E aí, cara, bom dia. Bom dia, meu amigo. Como é que foi sua noite aí no Ari Rongel? Beleza, cara, aqui no andar terra. No andar terra, né? Andar terra é como se fosse um sarcófago. Eu Quando dormi você entra, muito você bem. olha pra cima, parece que tá dentro de um caixão. Fecha esse negocinho aqui. Porque a cama aqui é muito interessante, né? Que você deita primeiro, depois você entra. Agora vamos filmar aqui a tentativa do... Pois é, isso aqui é a nossa primeira noite na Antártica, né? Nosso camarote. Além de dormitórios, o Ari Rongel possui restaurante, sala de estar e cozinha. Do lado de fora, a paisagem começa a se modificar. Então a gente está entrando na Baía do Almirantado às 10 para as 11. Está rolando quase um pôr do sol ali, né? O gelo se torna mais perceptível, o vento fica mais forte. O navio se aproxima da costa. Para chegar ao continente só de bote ou helicóptero. Agora sim começa o trabalho na Antártica. Coordenado pelo professor Carlos Ernesto Schaefer, o projeto Criosolos conta com uma equipe de professores, estudantes de pós-graduação e iniciação científica da Universidade Federal de Viçosa. Ah, e o nosso cinegrafista é um deles. O que você acha da imagem? Ao chegar na Antártica, a primeira lição é se manter de pé. Na hora das refeições, cientistas têm oportunidades de mostrar outros talentos. I had time of my life. O Criosolos iniciou suas atividades em 2002, na 21ª expedição brasileira à Antártica.
O projeto é dividido em duas vertentes. A primeira tem como objetivo identificar, caracterizar, classificar e mapear os principais solos da Baía do Almirantado. Nós vamos proceder então agora à coleta. Eu e o Felipe vamos coletar um material, afastando as pedras cuidadosamente, separando todo o material fino que constitui o solo, que está retido entre blocos rochosos, e esse material vai ser então submetido ao retorno em Viçosa, a análises do carbono, dos nutrientes contidos, né? E nós vamos fazendo essa amostragem sistemática em todas as áreas elevadas aqui da Baía do Almirantado. A segunda vertente faz uma amostragem detalhada de solos e sedimentos nas proximidades da Comandante Ferraz. A equipe da UFV produziu uma cobertura fotográfica das áreas livres de gelo da Baía do Almirantado. Os pesquisadores percorreram todas as áreas expostas da Baía. Durante o trabalho foram identificadas as principais características dos solos, do relevo e da cobertura vegetal. Para a realização da atividade, parte da equipe acampou em áreas próximas ao local da pesquisa. Como a força do vento é muito grande, a saída é amarrar as barracas a caixas cheias de pedras. Com o auxílio de um gerador de energia, informações podem ser digitalizadas e enviadas à estação Comandante Ferraz. Um dos estudos realizados é a análise da quantidade de carbono no solo antártico. Importante indicador de aquecimento, o carbono serve de nutriente para o desenvolvimento das plantas. Como o subsolo da Antártica é congelado, as condições de crescimento da vegetação ficam prejudicadas. Os resultados das pesquisas indicam um aumento da concentração de carbono no solo do continente, o que pode justificar a aceleração do derretimento de gelo antártico. O continente tem sofrido as consequências do aquecimento global, do efeito estufa, aumento no buraco da camada de ozônio, alterações climáticas, além da poluição que influenciam a biodiversidade da região. O efeito estufa é causado pela emissão de gás carbônico e de outros poluentes vindos das indústrias, veículos, queima de combustíveis fósseis, como petróleo, e da queima da cobertura vegetal, como as florestas. O acúmulo desses gases aumenta a retenção de calor na atmosfera. Cria-se uma espécie de cobertor no planeta, que impede a propagação do calor terrestre e faz com que as temperaturas médias globais subam. A alternância climática causa diversos danos na dinâmica do planeta. Modifica a intensidade de chuvas e períodos de secas em determinadas regiões e traz inúmeros problemas como inundações, enchentes e furacões. A Antártica sente de perto os efeitos do aquecimento global. O maior reservatório de água doce do mundo encontra-se na forma de gelo no continente antártico, cerca de 80% de água doce do planeta. Essa reserva de água formou-se ao longo de milhares de anos e hoje está derretendo, o que eleva o nível dos oceanos e a longo prazo pode causar inundações nas cidades litorâneas. O buraco na camada de ozônio da região antártica é o maior do planeta, podendo chegar a 27 milhões de quilômetros quadrados. A Antártica é um local extremamente frágil, muito sensível às mudanças globais. Mesmo com a preocupação ecológica existente no continente, ainda ocorrem problemas. Além dos resíduos locais, a poluição que vem de outras áreas do planeta chega à Antártica e é a principal ameaça à biodiversidade marinha e terrestre. Mesmo que a maior parte dos poluentes seja emitida pelos países industrializados do hemisfério norte, a dinâmica planetária faz com que essa poluição atinja o hemisfério sul, através dos oceanos e deslocamentos de massas de ar. Os principais poluentes encontrados na Antártica são metais pesados, como chumbo e mercúrio, e os resíduos sólidos, como garrafas de plástico e pontas de cigarro, que chegam pelo mar ou nos navios de turismo.
O petróleo é a maior fonte de contaminação da Antártica. Qualquer atividade humana gera impactos ambientais, mas existem muitas maneiras de diminuí-los. A utilização de fontes alternativas e renováveis de energia, tratamento de esgotos, gerenciamento efetivo de resíduos sólidos, conscientização do turismo e dos próprios pesquisadores são exemplos de atividades que reduziriam os riscos de contaminação na Antártica. A preservação da natureza é fundamental para a continuação da vida no planeta. É preciso criarmos uma consciência global, onde tudo está integrado.